Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Quero acolhê-los com as palavras de Jesus, quando ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículo 14. Todos são bem-vindos para adorar ao Senhor neste dia. Ele nos conhece, nos ama e nos convida e nos alegra com a sua presença. Então, vamos adorá-lo. Cantemos o nosso hino. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia que já vai findando, pela vitória da vida, pelo nosso lar e tudo que tens nos presenteado graciosamente. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e quer falar aos nossos corações. Fale conosco através da sua palavra e age em nós conforme a sua vontade, nos revelando o que necessitamos aprender e sermos transformados. Que a palavra seja dirigida pelo teu Santo Espírito. Somos teus filhos amados, que humildemente se dispõem para te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um momento importante do nosso culto é o momento de confissão. E lá no Salmo de número 139, versículos 23 e 24, o rei Davi disse: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi confiava em Deus e o convidou a sondar os seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Em seguida, submeteu-se à correção e orientação de Deus. Façamos o mesmo.
Vamos orar. Querido Pai, Tu és santo. Tu és um Pai repleto de amor. Nossos olhos contemplam a Tua grandeza quando olhamos ao redor e enxergamos tudo o que fizeste com Tuas bondosas mãos. Sonda-nos, ó Pai. Reconhecemos o quão pecador somos e carecidos estamos da Tua graça e perdão. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos por nossa desobediência, falta de amor a Ti e ao nosso próximo. Ajuda-nos a sermos obedientes à Tua vontade. Agradecemos pelo perdão imerecido ofertado por Jesus Cristo na cruz. Amém. Amém. E no livro de 2 Crônicas, o capítulo 30, versículo de número 9, apenas a parte B nos fala de perdão. Ouçam, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Todo aquele que de todo o coração se volta para o Senhor, Ele o recebe, perdoa, porque afinal de contas o nosso Deus tem grande misericórdia para conosco, por causa do seu Filho Jesus. Amém. Chegamos agora no momento do nosso culto, onde afirmamos que oferecer o dízimos e a oferta é um testemunho muito bonito da nossa parte. Nós temos a certeza do amor de Deus e quando devolvemos parte do que recebemos, mostramos fé. Mostramos que o Senhor controla as nossas vidas e que reconhecemos isso. Até porque o que temos não é nosso, é de Deus. Porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Muito obrigado pelo seu dízimo e oferta. Abençoa, Senhor, todos esses nossos irmãos e irmãs que têm nos ajudado a manter, ó Pai Santo, esse nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Venho, Senhor, minha vida oferecer. Sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos e todas estejam aproveitando este momento de culto, este momento de celebração, de encontro, mesmo que no ambiente virtual, depois de termos tido a oportunidade no culto presencial pela manhã, na escola dominical, nós temos a oportunidade de estar novamente aqui, cultuando ao Senhor, celebrando ao nosso Deus, afirmando a nossa fé, afirmando a nossa confiança em Deus. E eu quero convidar para este momento, para que vocês possam acompanhar a leitura na Palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 19. E eu convido a sua atenção, acompanhando aí a leitura da Palavra de Deus. Se você não pode abrir a sua Bíblia, então abra os seus ouvidos, coloque-se concentrado em ouvir a leitura da Palavra de Deus. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra do nosso Deus. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, diz: Depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingerá, e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me é a palavra final aqui de Jesus nessa parte do texto que nós lemos. Segue-me. E eu gostaria de falar hoje aqui com os irmãos e irmãs, a partir desse texto, sobre o amor como afeição íntima e terna, no ambiente da ressurreição. Aquele ambiente lá naquela terceira semana, naquele terceiro momento em que Jesus apareceu, naquele terceiro encontro, mas também no momento em que nós vivemos, no ambiente da ressurreição de Jesus. Uma passagem muito conhecida da Escritura Sagrada, especialmente por mostrar Jesus agindo para promover a restauração na vida de Pedro, um discípulo muito especial que, na hora de um aperto, negou Jesus 3 vezes. Aqui nessa narrativa, nós temos a tríplice afirmação de amor que repara a tríplice negação de Pedro. O tratamento de Jesus para Pedro iniciou logo após a negação de Pedro, quando ele ainda estava no pátio da casa do sumo sacerdote e Jesus estava passando sendo levado. Diz o Evangelho de Lucas, lá em 22, versículo 61, que após o galo cantar, abre aspas, diz assim: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Esse é o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. Um encontro muito especial. Agora, com alguns dos discípulos, tem a lista, tem os nomes, conforme é relatado aí no Evangelho de João. Nesse nosso culto vespertino, no dia do trabalhador e da trabalhadora que nós celebramos, que nós lembramos, a partir dessa narrativa de um encontro tão especial, nós podemos perceber alguns elementos muito importantes para aplicarmos a nossa vida de fé e na nossa caminhada cristã nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. E o primeiro elemento que eu quero destacar é o acolhimento e a provisão, que são caracterizados pelos peixes sobre a brasa e pelo pão preparados pelo próprio Jesus, lá naquela madrugada. Também pela abundância de peixes pescados, após a palavra de ordem de Jesus, quando ele disse assim: lançai a rede à direita do barco e achareis, como está aí no versículo 6. É interessante que quando eles chegam do mar, já tinha peixe sobre a brasa e também tinha pão, isso está no versículo 9. Mesmo assim, Jesus lhes diz: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, isso está no versículo 10. Todos que já foram pescar com o propósito de comer peixes lá na beira do rio ou do mar e se confraternizar, passam por experiência semelhante quando alguém pega ou pesca um primeiro peixe e logo põe esse peixe para assar, às vezes sobre a brasa ali, colocado sobre as brasas. E aquele peixe que nem assou direito, quem sabe, mas ele já está ali temperado, ele já está ali preparado, e ele é levado e repartido um a um com as pessoas. Esse primeiro peixe não é o peixe que mata a fome, não é o peixe que sacia a fome das pessoas, mas eu posso dizer com certeza que é o peixe mais gostoso da pescaria.
é o aperitivo, é aquele primeiro momento, é aquele como que um sacramento que ressalta o valor da amizade, que ressalta o valor do encontro, que ressalta o valor da comunhão, do acolhimento de quem prepara um peixe ali de forma até rude sobre as brasas e de repente vai entregar um a um. Foi isso que Jesus fez. E é assim que acontece, irmãos e irmãs, na Santa Ceia. Na Santa Ceia, todos comem uma pequena porção. Não é para matar a fome, mas naquele momento celebram a amizade, celebram a comunhão, celebram a aliança com Deus em Jesus. Esse é um elemento muito precioso. O acolhimento, a comunhão, e Jesus tomou a frente nessa disposição de acolhimento e valorizando a comunhão e servindo aquele peixe, servindo aquele pão lá naquela madrugada e lá naquela praia. Mas há vários outros elementos que saltam aos olhos ou aos ouvidos na narrativa dessa experiência tão significativa. Um desses elementos é a obediência, que é caracterizada pela disposição dos discípulos de lançarem a rede sobre a palavra de Jesus, à direita do barco. Versículo 6. O outro elemento é o discernimento, que é caracterizado pela capacidade dos discípulos, mesmo que tardiamente, de reconhecer a presença de Jesus. Diz num primeiro momento que eles não sabiam que era o Senhor, mas num outro momento eles viram, e o texto diz até que eles não perguntaram porque eles tinham certeza que era o Senhor. Eles discerniram que era Jesus que estava ali. E também a comunhão, que é caracterizada pela partilha do pão e dos peixes, oferecidos pelo próprio Jesus em acolhimento e amizade. Até as brasas acesas na praia caracterizavam um ambiente de comunhão, na possibilidade de aquecer as mãos, de aquecer o corpo, ou os corpos, e aquecer até o próprio coração naquela madrugada, ali naquele encontro com Jesus. E o amor, que é o elemento que se destaca especialmente no diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus perguntou assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E Pedro respondeu afirmativamente. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Versículos 15 e versículo 16. O amor é fundamental, como lembra o hino tradicionalmente cantado em nossa igreja e nas igrejas metodistas e outras igrejas também. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor. E o hino segue exaltando o amor e como Deus valoriza o amor. Em nosso texto, nós vamos atentar para o diálogo de Jesus com Pedro sobre o amor, onde podemos perceber o uso de dois termos gregos com significados diferentes para o amor. O primeiro termo grego utilizado, agapas, aparece nas duas primeiras vezes que Jesus perguntou: Simão, filho de João, amas-me ou agapas-me mais do que estes outros? Simão, filho de João, tu me amas ou me agapas? Versículos 15 e 16. Este é o amor como dom supremo, amor desinteressado, pronto para servir, um tipo de amor que não pode faltar em nossas vidas. O segundo termo grego utilizado é philo ou philéu, uma das formas de pronunciarmos. E aparece nas três respostas de Pedro, quando ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Isso a gente encontra no versículo 15, no versículo 16
e no versículo 17. E também na última pergunta de Jesus. Lembra? Ágapas aparece nas duas primeiras perguntas de Jesus. Na última pergunta, ou na terceira pergunta de Jesus, ele também utilizou o termo grego filéu, quando ele disse, tu me amas. Este é o amor fraternal, que sugere afeição íntima e eterna. É o amor da amizade, do companheirismo, da fraternidade. É o amor que implica em convivência, em comunhão. É o amor que provoca saudade quando se está longe. Faz com que a gente fique esperando pela oportunidade do encontro, de encontrar o amigo, a amiga, o parente, de estar próximo, de estar junto. É um tipo de amor que normalmente desenvolvemos em nossos relacionamentos na igreja, em casa e com as demais pessoas, aquelas que a gente vai estreitando os laços e que a gente vai desenvolvendo essa afetividade, essa terna afeição. E é interessante que Pedro tenha insistido afirmando sua amizade e a sua afeição terna e íntima por Jesus. E que Jesus é que tenha mudado o termo em sua pergunta, da expressão ágapas para filo. Interessante também que nas 3 vezes que Pedro respondeu a pergunta de Jesus, ele tenha ouvido a declaração: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus declarasse já na primeira vez: Pedro, você já está apto para o seu ministério. Com este amor você já pode ser pastor das minhas ovelhas. Mas Jesus sabia que Pedro precisava de algo mais, de um pouquinho mais de caminhada no discipulado, para ser tratado naquilo que ele estava vivendo. Para ser um pastor, bastava uma vez responder: eu te amo, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Bastava uma vez, porque Jesus já declarou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas o Pedro precisava mais, o Pedro precisava ir além, e Jesus foi além com Pedro, fazendo novamente e repetidamente aquela pergunta. Agora, Jesus estava ali diante de Pedro. O Pedro havia negado seu mestre e Senhor, mesmo tendo sido por ele advertido. Agora ele estava aproveitando bem a oportunidade dada por Jesus e confessando seu amor por ele 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes. Agora, aqui neste momento, nesse terceiro encontro, Jesus deu a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor por Jesus, de afirmar, de declarar, de insistir, declarando o seu amor por Jesus, mesmo que Jesus já soubesse. Irmãos e irmãs, o amor credencia para o pastoreio, para o discipulado, para o serviço que dedicamos ao Senhor. E o ambiente da igreja, assim como o ambiente das famílias, é todo especial para o exercício do amor, o exercício do pastoreio e do discipulado, para o serviço de uns para com os outros. Nesse terceiro encontro da ressurreição, Pedro foi restaurado em sua comunhão e amizade com Jesus. E ele estava então preparado para o ministério de pastorear as ovelhas de Jesus, para ser o discípulo, para ser um discipulador, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que todos nós, como ovelhas e como discípulos e discípulas do Senhor, nesse tempo de anunciar solidariedade e esperança em nossa igreja, que nesse dia do trabalhador e da trabalhadora, nós possamos nos apropriar da bênção de que no encontro e na comunhão com Jesus, aquele encontro, aquele momento que ele nos acolhe, que ele oferece o pão, que ele oferece o peixe, que ele demonstra o calor que está lá representado naquelas brasas. Que nesse encontro
nós possamos, então, perceber os elementos que foram destacados na narrativa dessa experiência tão especial dos discípulos e de Pedro. A provisão, a obediência, o discernimento, a comunhão e, de uma forma especial, o amor como afeição íntima e terna. Quero convidar você para esse momento final, se dedicar a Deus em oração. Buscar na presença de Deus essa expressão do amor. Eu tenho dito assim, a nossa igreja pode ser conhecida de muitas formas. Pode ser conhecida como a igreja do fogo. Tem muita gente que gosta disso, né? Igreja do fogo. A igreja do barulho. A igreja da festa. Tudo isso é bom, tudo isso pode ser maravilhoso. Mas nós não podemos deixar de ser conhecidos como igreja do amor. Igreja onde o amor de Jesus está sendo expressado no acolhimento, na obediência, nessa comunhão que nós temos com Jesus e que nós abrimos e oferecemos a todos e todas, especialmente quem estiver mais precisando. Então eu convido você para nós orarmos neste momento. Querido Deus, querido Pai, neste momento final do culto, nós queremos dedicar ao Senhor a nossa vida e pedir ao Senhor que continue a se aproximar e a se manifestar às nossas vidas, para que este amor, para que esta comunhão, para que esta amizade esteja sempre viva e que nós sempre tenhamos esta disposição para amar o Senhor e para amar as pessoas que o Senhor ama e que o Senhor quer alcançar com a sua bênção. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos fortalece na fé, na esperança e no amor, ó Deus. Abençoa os trabalhadores, trabalhadoras da nossa nação. Abençoa, Senhor, especialmente as pessoas mais fragilizadas. Tem tantas pessoas desempregadas, tem tantas pessoas destituídas. Tem misericórdia, Senhor, e vem em socorro, e vem ao alcance, Senhor, de cada vida, Pai. Nós pedimos e nós agradecemos, ó Deus, confiando que o Senhor nos dará uma semana muito abençoada. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte e que os frutos estejam brotando para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.